Senhor presidente, senhores parlamentares, tem duas questões que eu gostaria de abordar aqui. O tempo é curto, então eu vou tentar falar rápido. Mas hoje saiu uma matéria no Jornal Povo, na página 7 do Jornal Povo, onde está escrito: impasse ameaça desabrigados. Essa matéria fala de 160 famílias de Porto das Caixas, que é um dos bairros em Itaboraí, que nesse momento estão correndo risco de vida. Por que estão correndo risco de vida? São cerca de 600 pessoas. Bom, no dia 12 de julho de 2011, esses moradores receberam uma carta precatória da Justiça, que foi acionada pela SEDAI, dando a eles um prazo de 30 dias para que eles saíssem das suas casas, porque a SEDAI reclamava aquele terreno aonde iriam estar passando as tubulações de água que iriam para o Comperj, portanto os moradores não poderiam ficar nas suas casas. Isso levou a um processo de mobilização dos moradores, através de sua liderança comunitária. Uma delas, inclusive, está presente aqui hoje, que é o Ramon Vieira, que é líder comunitário lá da Vila Portuense, que junto com outros moradores se mobilizaram, desencadearam um processo de mobilização, foram à SEDAI, vieram aqui na LERJ, eu e o deputado Altineu, na época, os acompanhamos até a SEDAI. Foi feita uma movimentação com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, com a própria Prefeitura de Itaboraí, com o prefeito Sérgio Soares lá em Itaboraí. E através desse processo de mobilização dos moradores da Vila Portuense, nós conseguimos um acordo com a Prefeitura e com o Governo Federal, aonde ficou definido que haveria verbas do PAC para subvencionar a construção da casa dessas 160 famílias. E assim foi fechado o acordo, as casas começaram a ser construídas. A empreiteira que foi contratada pelo PAC, a JBL Construtora, foi feita então toda a parte legal, jurídica e tal, e começou o processo. O que acontece então? Já tem um ano que esse processo está acontecendo, as obras começaram, mas, no entanto, não existe nenhuma definição para esses moradores de quando essas obras terminarão e de quando essas casas serão entregues. E qual é o problema? O problema é que as obras pararam, as obras estão ou lentas ou simplesmente paradas, agora se encontram paradas por um período. Vários operários que estavam trabalhando nessas obras foram demitidos e esses moradores não tem nenhuma definição, nem da Prefeitura, nem da empreiteira, a JBL, acerca das suas moradias. O que é mais grave nessa discussão? O grave nessa discussão é que as obras que estão sendo feitas, elas impõem um limite físico, impõem uma barreira de acesso desses moradores às suas antigas casas. E não menos grave, essas obras estão causando rachaduras graves nas casas dos moradores da Vila Portuense. Então, nós fomos novamente procurados por esses moradores, através do Ramon Vieira, que é a liderança comunitária local, e nós estamos, então, novamente, voltando a um processo de mobilização para tentar resolver o problema desses moradores. Nós estamos pedindo uma audiência com o prefeito de Itaboraí, o senhor Sérgio Soares. Nós hoje, através do mandato, estamos acionando novamente o Ministério Público, segundo o que está escrito aqui no jornal, no Jornal Povo. Está aqui escrito a seguinte frase, no final da matéria: as residências estão cada vez mais debilitadas com a construção do PAC na região. Segundo relatos, a maioria das casas está com rachaduras nas paredes, ou seja, se nada for feito imediatamente, pode haver um desabamento em série. Quanto mais o tempo passa, os danos agravam e a preocupação de quem vive na localidade aumenta. Então, nós estamos falando que, nesse momento, 600 pessoas que compõem essas 160 famílias estão com as suas vidas em risco. Existe uma possibilidade iminente, de um desabamento em série dessas casas. E nós precisamos ter uma definição em relação a isso. Em que conjuntura esse debate se coloca?
Porto das Caixas é um bairro histórico de Itaboraí. Porto das Caixas é um bairro onde hoje a gente vê os reflexos das obras do Comperj. Esse bairro histórico, que tem toda uma série de relíquias históricas, sítios históricos, vem sendo sistematicamente destruído pelos reflexos dessas obras. São caminhões que passam diariamente sobre as estradas, sobre as pequenas estradas, que já estão, muitas delas, afundando, desabando. São casas de moradores que estão sofrendo rachaduras. É a poeira insistente que vem causando danos à saúde daquela população. E hoje a comunidade se vê completamente desassistida. Existe, inclusive, uma questão que tem que ser levantada pela própria prefeitura, que, pela sensibilidade dos moradores, nesse momento, não vem atuando como uma verdadeira guardiã dos interesses da população local. Então, assim, Porto das Caixas é um reflexo do que sofre hoje a maioria dos bairros de Itaboraí, que estão sendo extremamente atingidos por esses reflexos que estão colocados lá. Isso sem contar que quando se construiu a proposta do Comperj, como toda lei estabelece, existe um conjunto de políticas compensatórias que têm que ser dadas à população local, tanto a natureza quanto a população local. Então existem políticas compensatórias que têm que ser dadas aos pescadores, aos moradores, aos pequenos produtores do entorno do Comperj, que tiveram alguns as casas desapropriadas, mas outros simplesmente os seus sítios destruídos, invalidados para aquilo que eles existiam antes. E aí esses moradores que estão sofrendo esses reflexos. E isso não é uma reivindicação da comunidade, isso não é uma reivindicação de uma deputada de oposição. Isso é a lei. A lei estabeleceu que a Petrobras, que o governo federal, que o governo estadual, que a prefeitura tem que juntos construir um conjunto de políticas que protejam a natureza e que protejam os moradores. Então aqui o que nós estamos pedindo, nós estamos batalhando e trabalhando, é para que essas políticas legais, compensatórias, realmente aconteçam, para que esses moradores possam ser protegidos daquilo que está acontecendo no entorno do Comperj. Então, nesse sentido, nós vamos estar junto com os moradores, junto com as lideranças lá da região, trabalhando para que no período mais rápido possível a gente possa ter uma resposta para essas moradias. Uma outra questão que eu queria rapidamente aqui falar, hoje no jornal O Globo tem uma matéria que é na página 20, seção Rio do jornal Globo, está escrito assim: marretada culposa. Essa matéria fala de um operário do edifício Liberdade, aqui da 13 de maio, que caiu. Esse é aquele rapaz que apareceu na televisão, que ele estava em um dos andares do prédio quando o prédio desabou, e ele teve a sorte de ter reflexo e entrou no elevador no momento que o prédio caiu e ficou preso 2h30 no elevador, que salvou a sua vida e conseguiu fazer contato com o corpo de bombeiros pelo telefone e foi salvo, um operário, salário mínimo. Pois bem, ele é uma das pessoas que está sendo indiciada como sendo um dos responsáveis pelo desabamento do prédio. Um operário, um trabalhador de salário mínimo, que nesse momento está indiciado como responsável por esse desabamento. Nós já tivemos aqui, inclusive denunciado pelo deputado Marcelo Freixo várias vezes, também o exemplo dos trabalhadores do sistema de bonde de Santa Teresa, que foram os únicos indiciados pelo acidente do bondinho que matou lá as 6 pessoas naquele acidente trágico que a comunidade lá em Santa Teresa teve que viver. Então, por que eu estou colocando isso aqui? Porque é emblemático que no dia de hoje essa matéria esteja nos jornais, porque é no dia de hoje que o governador Sérgio Cabral teve lá em Brasília, a partir da articulação e da blindagem que foi construída pelo PMDB, pelo PT e por outros partidos da base aliada, e segundo dizem também por um acordão construído com o PSDB, mas foi nesse dia que foi votado lá contra a ida do governador Sérgio Cabral à CPI. Eu ouvi o discurso do deputado Henriques, que falou aqui agora. Eu tenho um acordo com o deputado.
né? Ou seja, nós vivemos num Estado democrático de direito e as pessoas precisam ter o direito de defesa e o direito do contraditório. Mas também os indícios, né, que são colocados, que existem na realidade, eles precisam ter espaço de investigação. Então, o problema que está colocado aqui é que hoje a CPI colocou o governador Sérgio Cabral, que não só por ser amigo do Cavendish, mas como eu falei aqui no dia de ontem, já foi apresentado pela revista Época, né, uma série de indícios fortes, né, provas materiais que vinculam empresas que recebem dinheiro do governo Sérgio Cabral desde 2007 ao esquema do Cachoeira. Então, existem provas materiais da relação do governo do estado do Rio de Janeiro com o esquema Cachoeira. Inclusive, em um dos grampos, o Cachoeira, né, fala dessa empresa, que é empresa de amigos e que é uma empresa que deveria ganhar aquela licitação ocorrida no estado do Rio de Janeiro. Por muito menos do que isso, outros parlamentares lá em Brasília estão respondendo. Então, aqui eu só lamento que nós vivamos num país aonde o governador Sérgio Cabral, mesmo com indícios materiais, com indícios e provas materiais da sua participação nesse esquema, né, seja protegido e não vá à CPI, como qualquer outro mortal, prestar esclarecimentos, já como disse aqui o próprio deputado Henriques, todos nós somos pessoas públicas e passíveis, né, de sermos arguídas. Mas, enquanto isso, nós temos um operário, né, responsabilizado pelo desmoronamento de um edifício, como nós tivemos os motorneiros e os trabalhadores do bonde indiciados e responsabilizados. Infelizmente, os poderosos do nosso país podem tudo, mas os trabalhadores, os operários, os trabalhadores do bonde, esses não podem nada, porque quando a lei diz respeito aos poderosos da superestrutura política, existe muita solidariedade e existe, né, muito passar de mão na cabeça. Mas quando diz respeito aos setores mais pobres da população, para eles é cadeia direto. É cadeia, é sistema penitenciário, são celas lotadas de pessoas, é alimentação com bichos, é tortura, é doença, que é a realidade do sistema carcerário que nós vivemos, que foi feito para pobre. Aqueles que estão hoje, né, na superestrutura política contam com todas as instituições para defendê-los, mesmo quando eles estão, né, de forma clara e categórica envolvidos em processos fraudulentos, como o que a gente está vendo, né, aí nesse grande mar de lama. Então, só lamento e aproveito o espaço dessa tribuna para hipotecar a minha solidariedade ao Alexandre da Silva Fonseca Santos. Mais um Silva que, né, está sendo aqui injustiçado e responsabilizado por uma coisa que outro deveria estar respondendo em seu lugar. Muito obrigada, senhor presidente.